Deus procura por um homem. Veja só o que diz o nosso texto. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém a ninguém achei. E o versículo seguinte diz: por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com fogo do meu furor os consumi. Fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Deus. É isso que acontece quando Deus procura por um homem e não acha. O julgamento de Deus cai sobre nós, quer seja na igreja, quer seja na família, quer seja até no local de trabalho. Quando Deus não encontra homens bons, Deus não encontra homens dispostos a tampar as brechas, Deus lança julgamento sobre aquele local. Certa vez um jovem engraxate, ele ouviu dois homens conversando enquanto ele engraxava os sapatos, e um dos homens dizia para o outro: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer, o que Deus pode realizar através da vida de um homem totalmente consagrado a Ele, totalmente submisso a Ele, totalmente dedicado a Ele. Naquela hora o menino engraxate pensou: eu gostaria de ser o tal homem, e eu vou ser o tal homem. Alguns anos mais tarde, esse menino tornou-se um pregador da palavra de Deus, um evangelista, até hoje o mais famoso de todos os tempos. E através do ministério dele, cerca de 100 milhões de almas, direta e indiretamente, foram salvas pelo Senhor Jesus Cristo. O nome dele, D.L. Moody. Nos dias do profeta Ezequiel, Deus procurava por um D.L. Moody, alguém que pudesse tampar o muro, um homem que resistisse o pecado e que intercedesse pelo povo de Deus. E é claro que havia bons homens naqueles dias. Ezequiel era um deles, mas eles formavam a minoria, eles não eram a maioria. E a palavra brecha significa que o pecado sempre causa um buraco, um abismo entre Deus e os homens. Deus não encontrou a ninguém que pudesse tampar aquele buraco e fechasse aquela brecha. Ninguém como Abraão, que intercedeu por Sodoma e Gomorra. Ninguém como Moisés, que intercedeu pela nação de Israel. Eu nunca me esqueço, em 1999, a nossa igreja já tinha aí cerca de 4 para 5 anos de idade, mas faltavam homens. Nós tínhamos muitas mulheres, irmãs dedicadas, consagradas, mas faltavam homens. E eu sabia que aquela não era a igreja ideal, pois as irmãs, elas acabavam por fazer o trabalho dos homens. E nós começamos uma campanha de oração para que Deus levantasse homens no nosso meio. Não aqueles homens que viessem apenas nos cultos, mas aqueles homens dedicados, participativos, amorosos e que abraçassem a obra de Deus. E em questão de 1 ano e meio, Deus havia levantado mais homens na nossa igreja do que mulheres. Isso é raro, amém, irmãos? É muito raro uma igreja ter mais homens do que mulheres, mas naquela época nós tivemos. E Ezequiel 22:30 mostra que Deus está procurando por homens, mas não é qualquer tipo de homem. Que tipo de homens Deus está procurando? Em primeiro lugar, Deus busca homens decisivos. Sabe aqueles homens que ficam em cima do muro? Aqueles homens que não sabem se vão para a esquerda ou para a direita? Deus não está precisando deles, mas Deus precisa de homens que tomem uma decisão, que assumam uma posição, como Josué, por exemplo. Ele disse: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas pastor, havia pessoas que achavam errado servir a Deus, não em palavras, mas em atitudes.
eram pessoas que estavam divididas entre o Deus de Israel e os deuses aos quais elas serviam antes. Eram pessoas divididas em seus pensamentos, em suas ações, eram pessoas divididas no seu estilo de vida. Josué, no entanto, foi um homem de decisão, mesmo quando toda a nação de Israel e até Arão se rebelaram contra Moisés. Aquele soldado decidiu, ficou ao lado do homem de Deus e não ergueu o pé. Deus busca homens assim, decisivos, mas não os acha. Primeiramente, Josué decidiu servir a Deus. Antes de dizer a minha casa, ele disse o quê? Eu. Amém, irmãos? Você não pode esperar que a sua casa sirva a Deus antes de você mesmo, antes de você mesma. Mas muitos homens, eles querem que a esposa sirva a Deus, os filhos sirvam a Deus, mas eles mesmos não querem ter compromisso. Por isso, no versículo 14, Josué disse: deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais. E a palavra deuses aqui, ídolos, tudo aquilo que toma o lugar do verdadeiro Deus na sua vida, precisa ser rejeitado, abandonado. Quando Josué disse eu, ele estava rejeitando o maior Deus que existe na vida do homem, que é o eu, é o nosso ego, é a nossa própria pessoa. E ele estava dizendo: eu estou me abandonando, eu estou me rejeitando para colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. E é impossível você querer que sua família sirva a Deus quando você próprio não está colocando Deus em primeiro lugar. Isso me faz lembrar do meu pai. Acho que no ano de 76 ele tinha um bar, ele tinha um Deus lá na rua Padre Euclides, número 666, nos Campos Elíseos. E naquele bar ele vendia pinga, vendia cerveja. E eu, com 11 aninhos de idade, o ajudava atrás do balcão. Aquele bar, aquele Deus, era o nosso ganha-pão. Era aquele bar que pagava pela nossa comida e pelas nossas dívidas. Mas certo dia, o pastor Jaime entrou naquele bar, não para beber, é claro, mas para pregar a palavra de Deus. E desafiou meu pai: Senhor Duval, se o senhor quer servir a Deus e salvar o seu filho de um futuro trágico, venha neste bar e venha para a igreja conosco. Meu pai aceitou aquele desafio. Ele tinha que tomar uma decisão: vender ou não vender aquele bar, ir ou não ir para a igreja. E graças a Deus, porque ele fez a decisão certa, hoje este filho não é um beberrão, não é um alcoólatra, não é um viciado em drogas, amém, irmãos? Amém. Mas ele decidiu, eu vou servir a Deus. Amém. Ele não fez a decisão por mim, ele não fez pelos demais filhos, mas ele fez por ele naquele instante, de que ele iria servir a Deus. Josué decidiu servir a Deus, meu pai decidiu também. Essa é uma decisão, meus amados, que todos nós temos que fazer. Além disso, Josué decidiu então que sua família iria também servir a Deus. Ele disse: a minha casa. Isso mostra que ele tinha liderança. Ele tinha liderança como marido, ele tinha liderança como pai. Hoje o seu filhinho diz: papai, vamos à igreja? E você, cansado, desanimado, não vai. Amanhã, seu filho adolescente, jovem, você vai dizer: vamos à igreja. E ele vai dizer: não vou. E você não vai poder fazer nada a respeito disso. Por isso, a melhor maneira de fazer a sua família servir a Deus, servir ao Senhor, não é através da exigência, não é através da força, mas é através do exemplo. Os filhos precisam ver o amor dos pais por Deus. Os filhos precisam ver a dedicação dos pais a Deus, a reverência dos pais a Deus. E através deste exemplo, nossos filhos irão nos seguir. Eu gostei muito do que um pai fez
para disciplinar seu filho Peralta, seu filho caçula. Toda semana, os pais e as crianças alugavam um filme, um desenho para a família e eles assistiam juntos, na sala de estar. Mas, naquela noite, aquela criança estava impossível. Ela estava rebelde, birrenta, briguenta, malcriada, irada. Ela estava impossível. Então o pai precisou discipliná-la e a colocou de castigo no quarto. Ela não iria assistir o desenho com a família. Mas na hora que a mãe preparou pipoca, o refrigerante, levou para a sala, aquele pai pediu licença, foi até o quarto onde o filho estava de castigo e disse para aquela criança: você pode ir para a sala assistir o desenho com a mamãe e os seus irmãos. Eu vou ficar aqui de castigo em seu lugar. Olha que lição, olha que aplicação aquele pai demonstrou para o seu filho do que o Senhor Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Aquele pai estava mostrando para o seu filhinho exatamente o que Jesus também já havia feito por nós. Isaías 53:5 diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E aquele pai estava dizendo: meu filho, assim como Jesus foi castigado em nosso lugar, eu vou ser castigado em seu lugar. Eu quero que você vá e tenha prazer de ficar com a mamãe e com seus irmãos, e eu pago pelo seu castigo. Deus está procurando por homens assim. Deus está procurando por pais assim. Homens decididos. Quantos concordam que nós vivemos numa época que os homens estão em cima do muro? Quantos concordam que nós estamos vivendo uma época que os homens têm medo de decisão? Tem medo de compromisso? Mas Deus procura homens decididos. Meu avô, melhor dizendo, o avô da minha esposa, missionário por 55 anos no México, homem de Deus, ele me disse uma vez: Rômulo, você pode estar no erro, mas você nunca pode estar na dúvida. Amém, irmãos? Você pode até tomar uma decisão e mais tarde descobrir, ela foi errada, mas você não ficou na dúvida. Porque dúvida vai trazer peso de consciência, vai trazer confusão, vai trazer insegurança. Nós precisamos tomar decisões pensando na glória de Deus e pensando no bem de nossa família. Em segundo lugar, Deus busca também por homens desejosos. Qual que é o seu maior desejo nesta manhã como homem? Qual que é o seu maior desejo como pai? Paulo, ele tinha um desejo que na verdade era uma obsessão. Interessante, todos nós somos obcecados por alguma coisa. Se você pensa que eu sou obcecado pelo São Paulo Futebol Clube, você está enganado. Chego perto, mas não chego a tanto. Minha obsessão não é futebol. Mas muitos homens têm obsessão pela pesca, pescaria. Muitos homens têm obsessão pelo futebol. Muitos homens têm obsessão até pelo trabalho. Todos nós somos obcecados por alguma coisa. Filipenses 3:10, Paulo disse qual era a obsessão dele: para conhecê-lo. A obsessão de Paulo era conhecer Jesus Cristo cada vez mais. Amém. E a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições sendo feito conforme a sua morte. Paulo queria conhecer Jesus de todos os jeitos, de todos os lados, de todas as formas. Era a sua aspiração, era o seu desejo. Ele já conhecia Jesus como Senhor e Salvador, mas agora ele queria conhecê-lo mais e mais. Quantos homens realmente têm o desejo de conhecer Jesus Cristo? Esse desejo é facilmente demonstrado através da nossa comunhão com a igreja, através da nossa comunhão com a Bíblia e através da nossa vida de oração. Quem deseja conhecer Jesus, primeiro, deseja conhecê-lo pessoalmente.
não é mais o que o pastor fala, não é mais o que outros irmãos falam, agora eu mesmo conheço Jesus, eu mesmo sei o que Ele quer de mim. Os gregos, em João capítulo 12, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Eles tinham ouvido falar dos milagres, das pregações do Messias, mas não era o suficiente. Eles queriam conhecê-lo, eles queriam tocá-lo, eles queriam vê-lo. Eu me lembro, quando eu era criança, ouvia as pessoas falando de Jesus, certeza de salvação, perdão de pecados, orações que eram respondidas, mas nada disso me satisfazia. Eu queria também experimentar essas coisas, amém, irmãos? Amém. Não é segredo, o que Deus faz por um, Ele também pode fazer por outros. E que maravilha foi quando eu passei a ter um relacionamento íntimo com Jesus. Hoje Ele me conhece, Ele sabe tudo o que eu penso, Ele sabe tudo o que eu sinto. Ele me conhece desde o levantar até o deitar. Ele conhece o meu assentar e o meu levantar. E Ele sabe tudo sobre a minha vida. E Ele conhece o número de fios de cabelo que eu tenho. Este é Jesus. E eu tenho um relacionamento íntimo com Ele. Posso falar com Ele todos os dias, através da oração. E Ele pode falar comigo todos os dias, através da palavra, através da Bíblia Sagrada. Quem deseja então conhecer Jesus, deseja conhecê-lo pessoalmente. O salmista disse: o Senhor é o meu pastor. Ele poderia ter dito: o Senhor é o nosso pastor, de forma generalizada, mas ele fez questão de dizer: Ele é meu. Espero que Ele seja seu também, mas Ele é meu. Eu tenho certeza de um relacionamento pessoal com o Salvador. E todo homem precisa ter certeza deste relacionamento pessoal com o Salvador. Sim, a igreja é nossa, amém, irmãos? O pastor pode ser nosso, amém, irmãos? E nós somos uns dos outros. Mas quando se trata de salvação, ela é pessoal, ela é individual. Por isso você precisa conhecê-lo pessoalmente, ter um relacionamento pessoal. Por quê? Porque o plano de Deus é exclusivo, não é generalizado. O que Deus quer de mim, Ele não quer de você, e o que Ele quer de você, Ele não quer para os outros. Ele tem um plano específico para cada vida. A vontade é a mesma, mas o plano é diferenciado. E você só vai descobrir este plano através de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Amém. E você desenvolve esse relacionamento através da sua fé, da sua vida cristã, através da comunhão que você tem com Ele todos os dias, lendo a Bíblia, orando, frequentando a igreja, falando de Cristo, evangelizando, ganhando almas. Veja então, quem deseja conhecer Jesus também deseja conhecer a vontade dele. Paulo fala como conhecer essa vontade e não ser conformados com este mundo. O que ele pede de nós? O que ele está ditando para nós? Paulo disse: não ceda, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. Mas em relação ao quê? À nossa vontade. Paulo está comparando a vontade de Deus com a vontade do mundo, a vontade de Deus com a nossa própria vontade. E ele está dizendo que só a vontade de Deus será boa para nós, será agradável para nós e será perfeita para nós. Por isso, irmãos, eu não quero saber da minha vontade. Eu não quero saber do que a minha carne deseja. Eu quero e eu luto para saber a vontade de Deus. Mesmo que ela não me agrade agora, eu sei que ela vai me agradar depois. Amém, irmãos? Amém. A vontade de Deus
nunca me agradou quando Ele me tirou de uma cidade para outra. Você acha que naquele naquele 1º de novembro de 1993, quando nós saímos de mudança de Ribeirão Preto para Goiânia, você acha que nós fomos cantando pela estrada, felizes da vida e pulando de alegria? Deus sabe que nós fomos com os corações partidos, mas voltamos 23 anos depois com os corações alegres, porque Deus nos usou. Você acha que quando eu saí do Brasil, naquele mês de maio de 1988, para estudar nos Estados Unidos, e naquela época pensava eu que só viria o meu pai e minha mãe 4 anos depois, você acha que eu saí pulando de alegria, feliz da vida? Não. Havia tristeza. Era a vontade de Deus contra a minha vontade. Mas com certeza voltamos 4 anos depois com bastante alegria. Provérbios 14:12 diz: há um caminho que ao homem parece direito, e esse caminho aqui, irmãos, é a minha vontade, é a sua vontade. Parece boa, parece correta, parece agradável, mas no fim pica como uma vida. Você já viu aquelas pessoas que te procuram para pedir conselho, mas se você não falar o que elas querem ouvir, elas rejeitam o seu conselho? Às vezes elas estão, na verdade, procurando alguém que concorde com elas. Um jovem assim me procurou e disse: pastor Romulo, meu carro é velho e eu estou pensando em vender e comprar outro. Ah, você vai comprar um carro 0 km? Não, pastor, não tenho condições. Eu vou comprar outro carro velho. Falei: então não venda. Você já conhece o seu carro, sabe dos defeitos, leve-o para o mecânico, faça a manutenção, arrume o seu carro e fique com ele. A diferença, que você vai pagar de um carro para o outro, arrume o seu carro e fique com um carro de confiança. Mas na verdade ele queria mesmo era mudar de carro, comprar um carro 2, 3 anos mais novo, e ele fez a vontade dele. Parecia direito, parecia boa, parecia correta. Na primeira semana que ele estava com um carro novo, que na verdade era usado, quebrou, e ele não tinha dinheiro para arrumar, porque o dinheiro que ele tinha ele pagou na diferença. Ficou mais de meses andando a pé. A nossa vontade não é boa, a nossa vontade não é perfeita, a nossa vontade não é agradável. Ela pode ser no início, mas depois ela não é mais. Muitas vezes a gente confunde a vontade de Deus com a vontade do coração. Então, pastor, como eu faço para ter certeza que não é a minha vontade prevalecendo contra a vontade de Deus? O que Paulo disse: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso. É aqui, você precisa pensar. Não é o que eu sinto, é o que eu sei. Novamente, não é o que eu sinto, é o que eu sei. Se você agir pelo que sente, você sempre vai tomar decisões erradas. Mas pelo que você sabe. Quem deseja conhecer Jesus, deseja conhecê-lo pessoalmente e deseja conhecer a vontade dele. E terceiro, deseja conhecer o poder dele. Judas, o bom Judas disse: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Quem é poderoso? O crente ou o Senhor Jesus Cristo? Quantos crentes querem conhecer o poder de Deus para se tornarem gigantes na oração, para se tornarem gigantes na pregação, ou gigantes entre os seus irmãos na igreja? Mas Judas acaba de dizer que ele queria conhecer o poder de Deus para vencer o pecado, para vencer a tentação em sua vida. Amém? Amém.
Então eu não quero poder para me sobressair aos outros, mas poder para vencer o pecado. Poder para dizer não. É preciso poder para dizer não para o pecado. Poder para vencer a tentação. Paulo diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E agora muitas pessoas usam este versículo: posso expulsar demônios, posso curar doenças, posso ficar rico. Mas no contexto, Paulo não estava falando disso. Paulo estava falando de sofrimento. Paulo estava falando de tribulação. Paulo estava falando de dor. E Paulo estava dizendo: mesmo na pior das tribulações, mesmo no pior dos sofrimentos, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém, irmãos? Amém. É nessas horas que a gente mais precisa do poder de Deus. Deus procura por um homem de decisão. Você talvez já esteja em cima do muro há muito tempo. E você sabe que isso não agrada ao seu Salvador. Você precisa decidir que você vai servir ao Senhor. E sua família vai servir ao Senhor. Deus, Ele está procurando por homens de desejo espiritual. Homens estão gastando a fortuna com seus aparatos de pescaria. Não há nada de errado nisso, mas ao mesmo tempo ele não tem dinheiro para investir na obra de Deus. Homens estão gastando fortunas para incrementar os seus carros com acessórios. Não há nada de errado com isso, mas ao mesmo tempo não sobra nada para a obra de Deus. E eles estão deixando seus filhos e a esposa passando necessidades. Deus procura homens que queiram realmente conhecê-lo, que queiram o poder dele, que queiram a vontade dele. Em terceiro e último lugar, Deus busca homens dedicados. Jeremias 48:10 diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor. Diga alguém. Cá entre nós, essa palavra significa negligentemente. E de vez em quando todos nós estamos fazendo a obra de Deus negligentemente, pela metade, incompleta. Mas olha o que a Bíblia diz: maldito. Não há bênção para o homem que faz a obra de Deus pela metade. Todos nós somos negligentes, uma vez ou outra no trabalho, que apresentamos a Deus. E é nessas horas que nós temos que vestir a carapuça e pedir perdão a Deus. Eu me lembro um líder de uma equipe de visitação da nossa igreja, e nós vamos ter isso aqui. Nós vamos ter equipes de visitação, e cada equipe vai ter um líder. E aquele líder fica responsável de visitar todas as semanas, uma vez pelo menos por semana, com a equipe dele. Mas o que aconteceu é que esse líder, ele próprio faltava às visitas. Ele próprio deixava de aparecer no dia marcado. Ou quando aparecia, chegava atrasado. Cancelava as visitas mais do que fazia as visitas. Uma hora ele reconheceu que estava fazendo a obra de Deus fraudulosamente. E ele me chamou e disse: pastor, eu vou reunir a minha equipe. Eles eram 4 irmãos. E eu vou pedir perdão dos meus irmãos. Eu vou reconhecer que eu tenho sido negligente e que eu tenho feito a obra de Deus fraudulosamente. Graças a Deus, ele teve a humildade de pedir perdão e reconhecer a sua negligência para com Deus. E é isso que precisa acontecer comigo, é isso que precisa acontecer com você. Nós temos que fazer a obra de Deus com dedicação. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Tudo é segundo lugar comparado a Deus. E nós temos que fazer a obra de Deus de coração, mesmo contra a vontade da carne, mesmo nos piores dias da semana. Nós temos que sermos dedicados ao nosso Deus. Amém. Eu não quero ser amaldiçoado, ainda mais eu que tenho
oportunidades em cima de oportunidades para trabalhar e servir a Deus. Agora, pessoas são dedicadas ao trabalho, porque no final do mês recebem um salário, ou elas desejam uma promoção. Pessoas são dedicadas aos estudos, porque elas querem passar de ano, elas querem tirar boas notas, elas querem ter um bom currículo. Não há nada de errado com isso, mas só existe uma razão, porque você consegue ser dedicado na obra de Deus, o amor por Deus. Amém. Não há outra razão, porque nem sempre as recompensas vêm na mesma hora. Então só o amor de Deus nos constrange a sermos dedicados na obra de Deus. Foi Jesus quem disse: porque onde estiver vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O homem precisa ser dedicado, e dedicado de duas formas: dedicado ao trabalho de Deus. Josué 24:14 diz: agora, pois, temei o Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E a palavra sinceridade é sem cera, né? Já ouviu aquela expressão? Ele fica fazendo cera? Por quê? Porque realmente os vasos, eles eram feitos de barro, e às vezes havia um defeito no vaso, a água vazava, e então o oleiro, ao invés de quebrar aquele vaso e refazê-lo, pegava cera derretida, enfiava no buraquinho, tampava o vazamento e parava de vazar. Mas o que acontecia depois de algum tempo? Que aquele vaso ficava exposto ao calor, ao sol, a cera derretida, e então a pessoa que comprou o vaso descobria que tinha sido o quê? Enganada. Então muitas pessoas chegavam na feira, viam aqueles vasos lindos e elas perguntavam: vaso com cera ou sem cera? Porque elas não queriam ser enganadas. E assim também Deus pergunta para mim, pergunta para você, se nós estamos orando com cera ou sem cera? Estamos frequentando a igreja com cera ou sem cera? Estamos lendo a Bíblia e evangelizando com cera ou sem cera? Estamos dando nossos dízimos e a nossa promessa de fé para missões com cera ou sem cera? Porque se for com cera, na hora que a tribulação esquentar, na hora que o sofrimento esquentar, a cera vai derreter e nós não vamos continuar, nós vamos ceder. Por isso Deus diz: serviu com sinceridade, sem cera e com verdade. A palavra verdade quer dizer que não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Porque muita gente quer servir a Deus do jeito delas, aí fica fácil, mas tem que ser do jeito de Deus. É incrível, né? Como uma pessoa pode servir a Deus, mas sem sinceridade, sem verdade no serviço. Demas foi uma dessas pessoas no Novo Testamento. Ele era companheiro do apóstolo Paulo, trabalhou ao lado de Paulo e ficou do lado de Paulo durante a prisão dele em Roma. Ele foi chamado de cooperador do Evangelho, mas em 2 Timóteo 4,10 ele abandonou o apóstolo Paulo, ele desamparou o apóstolo Paulo. Por quê? Alguém diria: porque era muito difícil trabalhar com Paulo, os perigos eram muitos, Demas ficou com medo de morrer, o trabalho era difícil. Não foi por causa disso. O próprio Paulo disse: Demas o desamparou porque amou o presente século. Demas o desamparou porque estava enamorado com este mundo. E assim também, né? Pessoas deixam a igreja, pessoas vão embora da igreja e elas colocam a culpa no pastor, quando não nos diáconos ou em outros membros da igreja. Mas na verdade, é porque elas estão enamoradas com este mundo e amando o presente século mais do que a Deus. Você sabe, hoje as pessoas estão pescando, hoje elas estão fazendo turismo, e elas estão buscando aquela igreja
que melhor se encaixe com o padrão de vida delas. O que há de errado com isso? Não é o seu padrão de vida, você tem que buscar a igreja que melhor se encaixe ao padrão de vida de Deus. Eu sei quando eu estou errado. Há uns dias atrás eu estive falando com um pastor e ele me disse: irmão Romulo, na minha igreja eu considero todos diáconos. Na hora eu me assustei, mas depois de ouvi-lo eu entendi. Ele disse: todas as qualificações de um diácono são qualificações de um crente. Pensando bem, ele tem razão. Todas as qualificações de um diácono, porque, irmãos, qual que é a maior qualificação de um diácono? Servir. E a igreja é feita do quê? De servos. Amém? Amém. Nós todos fomos chamados para servir. E ele disse: na minha igreja eu considero todos diáconos. Talvez não haja então diácono designado, porque ele considera todos os que estão em liderança diáconos. Quem canta no coral, quem canta especiais na igreja, quem leciona na escola bíblica dominical. Então ele considera todas essas pessoas diáconos, homens e mulheres. E você para analisar, para pensar, e você chega à conclusão: ele não está errado, não. Errado estamos nós que queremos que a igreja se encaixe com o nosso padrão de vida. Mas a igreja tem que se encaixar com o padrão de vida do Senhor Jesus Cristo. Certa vez uma senhora assim saiu da igreja, brava, e ela colocou a culpa completamente no pobre do pastor. E ela tentou convencer a igreja que aquele pastor não era bom. Mas o tempo é o melhor juiz que existe, amém? Depois de algum tempo, fora da igreja, ela abandonou o marido, arrumou um outro homem, está fora da igreja. Mas aquele pastor que ela tentou crucificar, que ela tentou difamar e que ela tentou destruir, continua até hoje servindo a Deus com sinceridade e em verdade. Amém. É isso. Tudo que Deus pede de nós é dedicação ao trabalho, mas com sinceridade e em verdade, porque senão lá na frente você vai se decepcionar. Você vai descobrir que não trabalhou com sinceridade, mas trabalhou para agradar aos homens. Vai descobrir que não trabalhou em verdade, mas você estava se auto-enganando. E você é quem vai se decepcionar. Um homem dedicado não se move facilmente do seu lugar. Dedicação é o mesmo que compromisso. Por isso, meus amados irmãos, o pastor Jaime foi embora, mas nós continuamos, amém? Porque o trabalho é para Deus. E amanhã outros pastores irão embora, mas nós vamos continuar, porque o compromisso é com Deus. Isso é sinceridade. E sabe qual é a boa notícia? Deus sabe que nós estamos tentando. E Hebreus 6,10 diz: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho e do amor que para com o seu nome mostraste. Ele sabe que nós estamos tentando. Não basta então apenas ser um trabalhador, você precisa ser um defensor de Deus, dedicado também à fé. Paulo disse: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Sofrimento, acompanha a vida daqueles que decidiram: estou servindo a Jesus Cristo, deste caminho não desisto. E você vai ser perseguido no local de trabalho, você vai ser perseguido na escola e até mesmo dentro da igreja. Quando você decide colocar Deus em primeiro lugar, você vai padecer perseguições.
O jovem da nossa igreja disse para o patrão: patrão, por favor, não me peça para trabalhar nos domingos, porque nos domingos eu quero estar na minha igreja. E o patrão, muito sagaz, disse: você vai ter que escolher ou a igreja ou o emprego. Adivinha o que aquele rapaz escolheu? A igreja. Mas na grande maioria das vezes a gente escolhe o trabalho, porque nós temos medo, não é verdade? Medo de ficarmos desempregados, de não ter como pagar as dívidas e não ter como sustentar a família. Por isso que a vida cristã é uma vida de fé. Muitas coisas você vai ter que agir pela fé. É no escuro. Alguém que gosta de andar no escuro? Ninguém. Mas muitas vezes é necessário. Deus, eu vou pular. Eu estou com medo. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou pular. E é isso. A vida cristã é uma vida de fé. E você vai, muitas vezes, perder para ganhar depois. O senhor da nossa igreja me disse: ah, pastor, e ele era novo convertido, ele e a família, mas sempre que a gente se arruma para ir na igreja, está para sair de casa, aparece um parente, aparece um amigo, aparece um vizinho, pastor. Até parece que essas pessoas fazem isso de propósito. E eu disse: elas não, mas o diabo sim. Mas o homem dedicado à fé, ele vai fazer a decisão que Paulo fez. Ele vai colocar Deus aqui e a minha vida aqui, os outros aqui e eu aqui. Veja Atos 20, 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Sabe, você e eu podemos exigir de Deus, com respeito, alegria. Deus, eu vou te servir. Olha, eu vou pegar a minha vida e vou colocar ela em segundo plano. Mas tem uma condição: eu quero alegria. Eu não quero fazer isso e me sentir miserável. Eu quero fazer isso e me sentir feliz. Eu quero que o seu gozo se cumpra na minha vida. Mas eu vou fazer isso pela fé. Eu vou colocar a minha vida em segundo plano. E vou colocar o Senhor em primeiro plano. Apenas me dê alegria. Paulo diz a mesma coisa: olha, eu não considero a minha vida mais importante desde que eu esteja na obra de Deus com alegria. Porque imagine, você sacrifica a sua vida e ainda trabalha por Deus como um miserável, como uma pessoa infeliz. Não é isso que Deus quer. Mas Ele quer que você tenha alegria, paz, satisfação por estar se dedicando a Ele. Terminando, o que acontece quando Deus procura por um homem decidido? Aqui no Templo Batista Maranata de Ribeirão Preto, Ele está buscando homens decididos, homens que não ficam em cima do muro, homens que vão tomar uma posição, vão fazer uma decisão. Mas Ele não acha. O que acontece quando Deus procura por um homem desejoso, que deseja realmente conhecê-lo pessoalmente, conhecer a vontade dEle, o poder dEle, mas não acha? O que acontece quando Ele procura por um homem dedicado, mas não acha? Verso 31 diz: por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor. Eu quero que todos vocês saibam nesta manhã: eis aqui a razão número 1 porque famílias são destruídas. Deus não encontrou homens. Igrejas são destruídas. Deus não encontrou homens. Nações são destruídas. Deus não encontrou homens. Faltam homens, homens de bem, para ocupar os lugares que Deus determinou. Mas nesta manhã, você pode dizer o que Isaías disse: quem há de ir por nós? Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu serei este homem.
de Alimude, criança, engraxate, disse: eu serei tal homem. 100 milhões de pessoas. E até hoje ele é mencionado, amém, irmãos? Até hoje ele é mencionado. Você pode ser este homem. Mas pastor, já estou com 67 anos. Está vivo? Você ainda pode ser esse homem. Mas pastor, eu só tenho alguns meses na igreja. Você pode ser este homem. Pastor, agora que eu estou engateando na fé, você pode ser este homem. Amém. Eu já sou pastor, você pode ser este homem. Deus está procurando, sabe por quê? Por você. Deus está procurando por você nesta manhã.